Que a paz do nosso Deus esteja convosco. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 37, versículo 1. Salmos 37, 1. Diz o seguinte: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Então, o que acontece? Muitas vezes, quando nós vemos malfeitores, vemos pessoas fazendo as coisas erradas, conduzindo a vida de uma maneira errada, e muitas vezes, aparentemente, as coisas estão dando certo para essas pessoas, vem no nosso coração uma indignação. Eu já atendi pessoas que me falaram o seguinte: poxa, mas eu fiquei indignado porque fulano está fazendo isso, fazendo aquilo de errado e está dando certo, está fluindo, as coisas estão indo para frente para ele e para mim não estão. A recomendação aqui é que a gente não venha ficar indignado por este tipo de pessoa. Agora vê o porquê. Versículo 2. Porque, pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Entenda que esse sucesso que essas pessoas têm é momentâneo, é breve. Não tem aquele ditado: um dia a casa cai? Então, não é para sempre que o malfeitor ou aquela pessoa que ela conduz a vida de maneira errada, não é para sempre que essa pessoa ela vai subsistir, não. Mas um dia, no caso, vai vir a queda para esta pessoa, porque não tem como ela tentar construir algo na mentira. Não tem como ela construir algo fazendo as coisas erradas, porque o que prevalece é a verdade e não a mentira. Então, por esse motivo, nós não podemos nos indignar por esse tipo de pessoa, porque é breve, porque é momentâneo, é passageiro. Essas pessoas, elas vão ter que arcar com as consequências, porque tudo o que nós fazemos, seja coisa boa ou seja coisa ruim, vai trazer um retorno para nós. Agora, o retorno que nós teremos vai depender daquilo o que nós fazemos. Então, se a gente faz coisas boas, uma hora pode vir coisas ruins, sim, mas uma hora vai vir também as coisas boas. Agora, se a gente faz coisa ruim, o que vai retornar para nós são coisas ruins. Então, por esse motivo, nós não podemos até mesmo seguir os passos dessas pessoas, porque o diabo, ele vai querer trabalhar na nossa mente, nos nossos ouvidos. Ah, mas você não vai para a igreja? Você não está orando, não está jejuando, você não está fazendo as coisas certas, está fazendo isso, está fazendo aquilo, e olha lá fulano, ciclano, fazendo as coisas ruins.
e está dando certo para ele. Entenda, o diabo, ele vai trabalhar nisso e nós devemos blindar o nosso coração, blindar a nossa fé, continuando a leitura da palavra. Olha só o que nós temos que fazer. Versículo 3. Confia no Senhor e faze o bem. Então nós devemos confiar naquele que está nos céus. Nós devemos depositar a nossa confiança em Deus. E outra coisa, fazer o bem. Ainda que de repente você olha ao seu redor, muitas vezes no seu trabalho, na sua empresa, não sei, mas você olha, fulano está fazendo mal, Beltrano está fazendo mal e está dando certo. Não siga esses passos, faça o contrário, confie no Senhor e continue fazendo bem. Continuando ainda no 3, habita na terra e alimenta-te da verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E nós devemos nos alimentar dessa verdade. Nós devemos nos alimentar da palavra da Bíblia Sagrada. Porque quando nós nos alimentamos dessa palavra, dessa verdade, então vamos viver uma vida de verdade, se a gente absorver esta palavra. Mas se a gente se alimentar da mentira, então vamos viver o quê? Uma vida de mentira. Então é necessário que a gente venha observar do que nós estamos nos alimentando, do mundo ou da palavra de Deus, de Jesus. Continuando a leitura, 4, diz o seguinte: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Esse agrada-te do Senhor não é somente agradar a Deus, vivendo de acordo com a palavra. Não, mas esse agrada-te do Senhor, justamente, é quando está dando errado. É quando aparentemente parece que as coisas não estão andando para frente, quando não chega a resposta, quando não chega a vitória, quando estamos trilhando o vale da sombra e da morte, mas nós estamos felizes, contentes, alegres com nosso Deus. Porque é muito fácil a pessoa dizer que ela ama a Deus quando as coisas estão indo bem. Mas e quando as coisas não saem da forma que nós esperamos? Quando, de repente, nós estamos trilhando por dias de trevas, de aflições, de adversidades, então é nesse momento que nós devemos, mais do que nunca, estarmos felizes com o nosso Deus. É isso que é agradar-te do Senhor, é trilhar os caminhos que Deus ele tem reservado para nós. E nós sabemos que o Evangelho não é um mar de rosas. Tem vitória? Lógico, tem. Tem sucesso, tem êxito? Lógico que tem. Tem dias bons? Lógico que tem. Mas também nós sabemos que há dias maus. Mas nós devemos nos agradar do nosso Deus, estarmos contentes com Ele em toda e qualquer
situação. Lê comigo de novo o finalzinho do versículo 4. Vamos ver aqui o resultado de quando nós nos agradamos do nosso Deus. E Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, quando nós agradamos a Deus em todos os sentidos, obedecemos a sua palavra, e quando estamos passando um momento difícil, um momento apertado, mas nós estamos felizes com esse Deus, então Deus, Ele muda a nossa sorte, a nossa história, e Deus, Ele satisfaz os desejos do nosso coração, ou seja, aquilo que nós almejamos, aquilo que nós desejamos, Deus, Ele faz com que esse desejo ele se torne realidade. Esse desejo também podemos colocar como se fosse os nossos sonhos. De repente, você tem algum sonho, você carrega algo dentro de você e você quer que isso venha a suceder, que isso venha se realizar, se tornar realidade. Então, agrada-te desse Deus, ainda que tudo pareça perdido, mas agrada-te desse Senhor, do nosso Deus, e Ele vai satisfazer, vai realizar os seus sonhos, o desejo do seu coração, em nome de Jesus. E para a gente finalizar, 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Esse entrega o teu caminho ao Senhor justamente é entregarmos as nossas vidas a Deus, entregarmos a Deus justamente o desejo que nós temos em nosso coração, as nossas petições, nós depositarmos na mão de Deus e, lógico, confiar nele que ele fará, que ele realizará, e como nós lemos aqui o mais, ele fará, ou seja, ele vai realizar, vai cumprir aquele desejo que nós temos em nosso coração. E outra coisa muitas vezes, esse desejo, esse sonho que nós temos no nosso coração também, muitas vezes, é um sonho de Deus, é um desejo de Deus, e Deus, Ele cumpre. Deus, Ele é fiel à sua palavra. Então, guarde esta palavra no seu coração, confie nesse Deus, e ainda que todos ao seu redor estejam fazendo mal, mas faça você o bem, confie em Deus, e Ele vai te abençoar. Amém? Deixe os seus comentários, se inscreva no canal, se você não é inscrito, deixe o seu joinha, compartilhe com outras pessoas. Deixe o seu nome para a oração, ou de repente o nome de pessoas que você sabe que elas precisam de oração, você deixa aí nos comentários. Forte abraço, fique na paz.